que é gestão de relacionamento com o cliente, porque esse assunto é um assunto que se fala muito, mas que também gera um pouco de ruído. O processo de gestão de relacionamento com o cliente, como o próprio nome já diz, é gerenciar todo esse processo de comunicações entre eu e o cliente, mas isso durante todo o processo de venda e pós-venda. Vamos pensar no funil de venda, que é aquele funil que nós falamos muito, né, nos nossos vídeos. Até sugiro, se você não conhece, dá uma pesquisada no nosso canal que você vai achar muita coisa sobre isso, tá? Fala comigo se você já ouviu falar, comenta aí. Na verdade, o funil de vendas de consultoria ele é um funil um pouco diferente do funil convencional. Ele é um funil um pouco mais longo, porque consultoria é um serviço de confiança. Então demanda uma consideração maior. O cliente ele quer conhecer um pouco mais, né, sobre a pessoa do consultor, né, antes de contratar. Então, quando a gente fala de gestão de relacionamento com o cliente, nesse caso, nós temos que pensar em todas aquelas etapas do funil que a gente já conhece, né? E pensar em como que eu vou gerenciar para não perder nada nesse processo. Porque até desde o primeiro contato que eu faço com o cliente lá, até ele virar um cliente, eu vender um serviço, o pós-venda para que ele continue comprando serviço de mim, isso tudo tem que ser bem gerenciado para eu não perder ele nesse meio do caminho aí, que é muito fácil acontecer. Então acho que agora ficou claro que gestão de relacionamento com o cliente, então seria esse processo. Então por que é tão importante para um consultor, né, no negócio de consultoria dele, gerenciar essa gestão desse relacionamento? Como o processo de venda de consultoria, ele não é como uma venda de produto, às vezes o cliente vai numa loja, olha o produto, avalia, às vezes, ele até, dependendo do valor do produto, ele considera um pouco mais. Mas a consultoria é um processo que se desenvolve também por meio de relacionamento. E é muito fácil, né, nesse processo da nutrição do relacionamento, esse processo morrer, porque nós muitas vezes somos o próprio negócio, nós fazemos tudo. Então a gente executa o trabalho, a gente faz contato com possíveis clientes, nós fazemos todo esse processo de marketing. Então pensa, é muita coisa. E se a gente não tiver uma gestão boa disso, aquele cliente que a gente fez no primeiro contato fica um tempão sem o segundo contato. E aí é bem possível que aquilo morra, ou ele acabe contratando outra pessoa, né, que de repente deu mais atenção a ele nesse meio do caminho aí. Então a gente tem que ser muito organizado, a gente tem que ter meios de não se perder nesse processo da gestão desses relacionamentos. O fato é que quem gerenciar melhor isso tem mais chance de vender. Mais do que isso também é muito importante ter foco e ter visão, né? Pensar, ter um propósito, ter uma intenção em todas as minhas interações, né? Longe de dizer assim, eu estou meu relacionamento com o cliente é motivado por um interesse. Mas não deixa de ser, porque nós temos um interesse comum que é um negócio, né? O mundo de negócios. Quando a gente gera relacionamentos profissionais, está ligado ao mundo de negócios. Talvez até pode acontecer de eu criar outros relacionamentos mais pessoais, mas inicialmente está ligado ao mundo de negócios. E é importante que eu traga valor para o cliente. Então, por exemplo, se eu trago, só para dar um exemplo, eu trago uma informação útil. Depois eu trazer a mesma informação para o cliente, dá aquela impressão, ele já me falou isso, não é? Já conversou com uma pessoa que toda hora te conta a mesma história e você tem aquela impressão? Ou aquela pessoa que você contou uma história para ela e depois ela te pergunta uma coisa que você já contou e você sente, nossa, ela não prestou atenção no que eu disse? É mais ou menos isso aí que eu estou falando, né? Você tem que demonstrar ou tem que se interessar de fato pela pessoa. Mas o problema da gente não é só falta de interesse, é que a gente tem muita informação para processar e às vezes a gente, não por falta de um genuíno interesse, mas por falta de espaço no HD aqui, a gente às vezes acaba se confundindo. E isso pode dar uma rata danada no meio desse processo. Por isso, quem gerencia melhor essa etapa aí, tende, vamos dizer, a vender melhor. Mas qual seria o melhor momento, então, se você está começando ou se você já é um consultor, qual seria o melhor momento para começar a investir nisso? O fato é, eu acho que começa agora. Se você tem poucos clientes, melhor. Se você tem muitos, bom, grandes empresas, eu acho que elas têm que dedicar especial atenção. Se você tem mais clientes, você vai ter um pouquinho mais de trabalho para se organizar. Porque quando a gente está começando, é mais fácil, né? Para implantar uma estrutura e um sisteminha de gestão. É sempre mais fácil com menos.
eu errar, eu estruturar. Então, se você está começando, melhor ainda. Começa a pensar nisso agora, né? Porque você às vezes vai ter um cliente, vai ter 3 prospectos, e aí você vai conseguir fazer isso funcionar, vai organizar e vai estruturar e deixar de acordo com, vamos dizer, o seu jeito de trabalhar. Um ponto que vai te ajudar também a começar a monitorar agora é pensar, né? Começa a pensar nos pontos de entrada. Onde que os seus contatos chegam até você? É pelas redes sociais? Você tem pontos de contato? Você tem um perfil nas redes sociais e um link por onde eles fazem contato? Ou é via direct? Ou não, é via site ou LinkedIn? Ou não, não, eu faço palestras e no final das palestras eu faço contatos e pego os e-mails e telefono, pego o WhatsApp. Não, as pessoas me apresentam e dão meu contato e as pessoas ligam direto para mim. Normalmente nós temos mais de um ponto de contato e é bom você listar todos eles para você pensar como você vai querer entender de onde essa pessoa veio. Isso vai fazer diferença para você, acredita em mim. Pode ser que você já tenha até um funil próprio, né? Você já pensou, vamos dizer, na sua estrutura de venda. Se você já tem, melhor ainda então, porque você pode pensar no seu funil e pensar em que tipo de comunicação você vai ter para cada etapa dele.